Leila Pereira cada vez mais próxima do presidente da CBF. Para completar, Gustavo Gomes tem acordo fechado com o Palmeiras. 5 jogadores do Botafogo livres para assinar pré-contrato. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora de falar sobre 5 jogadores do Botafogo livres para assinar pré-contrato. A partir dessa quarta-feira, 1º de julho, todo mundo que entrou nos 6 meses finais dos seus contratos com os atuais clubes já podem assinar um pré-contrato para sair sem custos a partir de 1º de janeiro. O Botafogo tem 5 atletas nessa condição, em especial Alex Telles, jogador que é capitão do time e já foi cobiçado e cogitado por alguns dos principais concorrentes do Botafogo, entre eles o Palmeiras. Alex Telles, Bastos, Alan, Edenilson e Marçal são os jogadores que têm essa condição de poder assinar um pré-contrato para sair sem custos. O Alex Telles é de longe o mais visado entre os jogadores do Botafogo e talvez um dos principais do futebol brasileiro. Já Bastos nem deve ficar até o fim da temporada. O zagueiro angolano de 35 anos de idade não tem sido utilizado desde o retorno do time aos treinos para a intertemporada. O Bastos está muito incomodado com salários atrasados e chegou a ser especulado recentemente no São Paulo. Alan, que foi contratado a peso de ouro, mas não conseguiu vingar com a camisa do Botafogo, dificilmente permanecerá. Edenilson vive realidade diferente, chegou nessa temporada e tem deixado boa impressão. A impressão que se tem é de que ele vai renovar o contrato. Já Marçal parece estar no fim da linha, depois de uma passagem muito vitoriosa pelo Botafogo, mas que tem sido marcada nos últimos meses por mais uma condição de reserva do que alguém protagonista. E o Palmeiras tem acordo fechado com o Gustavo Gomes, capitão da seleção paraguaia, uma das surpresas do Mundial, depois de eliminar a Alemanha, deixou tudo acertado com o Palmeiras para a extensão do seu contrato. O vínculo atual se encerra em dezembro do ano que vem. Gustavo Gomes já havia afirmado publicamente sobre a sua intenção de encerrar a carreira no Palmeiras. Hoje, com 33 anos de idade, ele tem tudo afirmado, acertado, verbalmente, para a extensão desse contrato até dezembro de 2029, quando estará com 35 para 36 anos de idade. Perdão, ele vai ter 36 anos, a caminho dos 37 anos. Gustavo Gomes completa aniversário no mês de maio. Temporada atual de 33 jogos e 3 gols com a camisa alviverde. Na Copa do Mundo foi titular nos 4 jogos da seleção paraguaia, que tem a dura e triste missão de enfrentar a França no próximo sábado nas oitavas de final. Só para completar, registrar que o Gustavo Gomes chegou ao Palmeiras meio que por acaso. O Alexandre Matos, executivo de futebol na época, chegou a ler uma notícia num portal brasileiro de que o Gustavo Gomes tinha conversas avançadas com o Boca Juniors e também era pretendido pelo Flamengo. Ele fez uma busca inicial e pediu para que o pessoal de análise estatística do Palmeiras se aprofundasse em relação ao jogador. A avaliação foi bem positiva, o Matos entrou em contato com o empresário e depois com o próprio jogador, se aproveitando da boa relação que ele tinha com o Lucas Barrios, companheiro de Gustavo Gomes na seleção. A partir daí o resto da história todo mundo já conhece. Gustavo Gomes foi contratado e tem uma história das mais bonitas vestindo a camisa alviverde. Só para completar o noticiário do Palmeiras, contar que Abel Ferreira deu seu primeiro treino após a folga de Copa do Mundo nessa quarta-feira. Os atletas haviam se reapresentado bem antes. Jai e Marlon Freitas também estiveram de volta. O Jai, que serviu a seleção argentina no pré-copa, e o Marlon Freitas, que foi liberado por conta da morte de sua mãe. E nessa quarta o Palmeiras venceu a Mauaense por 6-0. 2 gols de Paulinho, Heitor, Riquelme, Luigi e Alan completaram o placar. E Leila Pereira está cada vez mais próxima do presidente da CBF, Samir Schaut. Vale a lembrança de que ela foi a única entre presidentes de clubes paulistas que decidiu apoiar lá atrás o Samir Schaut. Quando o nome dele foi lançado para a presidência da CBF, todos os demais haviam demonstrado apoio público a Reinaldo Carneiro Bastos, o presidente da Federação Paulista. Qual é a novidade dessa história? Durante a Copa do Mundo, Leila Pereira cedeu pelo menos 2 vezes seu jato lá nos Estados Unidos para deslocamentos de Samir Schaut. Algo que, na teoria, não interfere no futebol, mas na prática causa um zum. Já vi torcedores do Flamengo incomodados com a informação. Notícia que foi inclusive divulgada pelo jornalista Lauro Jardim. Será que a CBF não conseguiria um outro meio para transportar o seu presidente do que depender do avião de uma presidente de um clube da Série A? De qualquer forma, isso só mostra e reforça a proximidade de Palmeiras e CBF. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para completar, registrar que o Samir Schaut tem
aparecido cada vez menos durante o Mundial, porque no início da Copa do Mundo ele foi alvo de uma notícia que acabou causando bastante barulho. O Léo Dias informou que o Samir Chaldie foi flagrado com sua amante um dia antes da chegada da sua esposa a Nova York. A esposa dele estava no México e o Samir teria estado, informação do Léo Dias, com sua amante em Nova York. Isso acabou causando alguns barulhos internos nada positivos. E qual você falou que o Palmeiras ia receber os jogadores paraguaios, reforçando antecipadamente, mas quem recebeu foi o Flamengo, os uruguaios, e você não se desculpou de nada. Não sei que má vontade você tem. Seninha da Silva, você tá exagerando. Vamos lá. Contei para vocês que eu estava gravando um vídeo enquanto Paraguai e Alemanha jogavam, e que a Alemanha, que o Paraguai ia vencendo por 1-0, e que se acontecesse de os caras voltarem antes, não é nada contra o futebol do Palmeiras, e sim a diferença entre Alemanha e Paraguai. Se você não é capaz de perceber que Alemanha e Paraguai, a Alemanha é muito favorita, Seninha, desculpa, você está sendo clubista demais. Vou dizer mais, tá, Seninha? No sábado tem França e Paraguai. Não é porque o Paraguai tem o Gustavo Gomes, tem o Maurício, tem o Sousa, que eu vou cravar que a França vai passar. É porque a França é muito mais time do que o Paraguai. Só que nessa Copa maluca que eu estava falando agora há pouco, vai que... Eu não acho que vai acontecer, né? Mas aí você foi muito clubista, Sininha. Bora lá. Um amigo Piquerez e o Emiliano Martinez, de qual seleção é o mesmo porco sujo? O Emiliano Martinez e o Piquerez são da seleção do Uruguai e foram eliminados já, né? Inclusive ganharam alguns dias de folga. O Palmeiras marcou a representação da dupla para o fim de semana. Só para completar sobre o Palmeiras, Verdão fez um amistoso contra Mauaense, hoje venceu por 6-0. Paulinho marcou 2 gols, outros meninos da base acabaram por marcar gol, teve gol do Riquelme, enfim. E foi a primeira atividade sob o comando do Abel Ferreira, Abel que havia tirado alguns dias de folga, além dos outros. O Abel foi o último a entrar em férias e foi o último também a se reapresentar. Boa noite, Nicolau. Ali as novidades no Palmeiras, prometia se movimentar bem nessa janela e não vai chegar mais ninguém. Que decepção. O Palmeiras está muito atento à situação do Danilo, né? Tem muita gente cravando que tá certo, que tá fechado. Eu não tenho essa informação. Eu conversei com o empresário dele depois do Brasil 3, Haiti 0, e o que a pessoa me disse é que o Palmeiras nem tinha a melhor oferta do futebol brasileiro, que a proposta do Flamengo era melhor. Mas que o Danilo estava insistindo para se mudar para a Premier League, que era o sonho da vida dele, voltar para lá, e que seria o mais lógico, o mais natural. Enfim, agora é aguardar cenas dos próximos capítulos. O Palmeiras já havia falado que não faria nenhum grande movimento. Peraí, eu percebo. Fala, família, beleza? Chegando aí com aquele giro de notícias atualizadas importantes do maior clube do Brasil. Claro que a gente está falando do Palmeiras. Então, já que você gosta desse nosso canal e dos conteúdos postados por aqui, já segue a nossa página aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo quando postarmos vídeos novos por aqui, né? Um grande abraço para vocês, nos siga para mais, até o próximo vídeo.